Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor na sua vida. Tente agora se desligar do que você está fazendo e preste atenção ao que eu vou falar. O Senhor trouxe à minha memória os milagres de Jesus, os milagres do Filho de Deus. Jesus fez muitos milagres aqui na terra, mas a finalidade de Jesus era de que você conhecesse a verdade, a sua essência, o motivo de você estar aqui na terra. Os milagres foi só a misericórdia dele. Ele tinha misericórdia, muita misericórdia. E ele via aquele povo perdido, necessitado, como nós estamos hoje, perdidos e necessitados. Às vezes com tanto dinheiro na conta, às vezes até com tanta saúde, às vezes até com tantos amigos. Mas somos necessitados. Precisamos de nos reencontrar com o autor de nossas vidas. A finalidade dos milagres de Jesus era de atender às súplicas, às nossas necessidades, pela misericórdia, pelo amor dele. Ele socorria o necessitado. Mas o que você tem que entender é que muito mais importante do que os grandes sinais que o nosso Senhor fez aqui na terra, muito mais importante é você entender que ele morreu por você e por mim. Ele morreu por todos nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque aqui é muito rápido, aqui é só uma chuvinha, mas a eternidade é mais importante. E Jesus, ele veio nos resgatar do império das trevas para a luz, para o entendimento, para o conhecimento da existência do nosso Criador, para termos intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Foi para isso, por isso que ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É a reconciliação. Jesus, ele veio nos reconciliar com o Pai através da morte de cruz. Mas ele morreu por nós consciente, sabendo que estava morrendo por nós para nos resgatar da morte para a vida eterna. Enquanto que os cordeiros, aqueles que eram oferecidos antes da vinda de Jesus, eles apenas sinalizavam para o grande sacrifício, porque tinha que ser um sangue puro, inocente e consciente. Um sangue que era consciente. Ele sabia o que estava fazendo aqui na terra. Ele sabia que ia ser morto, que ia pagar o preço dos nossos pecados com o sangue dele. Daquele que nunca pecou. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele passou 33 anos aqui na terra e ele não pecou. Ele é o Cordeiro Santo que foi imolado por nós. Mas vamos falar dos milagres? De alguns deles, com certeza eu vou esquecer alguns. Porque foram muitos milagres, muitos. Se você lê o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 4, um versículo eu vou ler. Olha o que ele diz.
o versículo 23. O título diz: Jesus ensina e cura muitas pessoas. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo tipo de enfermidades e doenças entre o povo. Todo tipo, não tinha exceção. Não havia nenhuma enfermidade que tivesse poder diante dele. Ele curou, ele ali curou, foi curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Aí você vai no Evangelho narrado por Marcos, no capítulo 4 também, quando nosso Senhor Jesus Cristo acalma uma tempestade. Mas o primeiro milagre dele foi quando ele transformou naquele casamento, ele transformou a água em vinho. Ele foi ali no auxílio daquela família que não tinha mais o que oferecer. E aí Jesus Cristo fez o primeiro sinal. A mãe dele pediu e ele atendeu, obedeceu à mãe. Mesmo que ele tinha falado, foi em João. Foi no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, que ele diz assim. João diz assim. João foi que narrou esse primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Ai, meu Deus, foram tantos. Eu acabei de ver agora a ressurreição de Lázaro em João 11. Oh, Jesus! João 11, 38. A ressurreição de Lázaro. Mas eu quero falar sobre quando Jesus transformou. Foi no casamento, foi no segundo capítulo de João, o casamento em Caná da Galileia, que ele vai e transforma a água em vinho. E ali é interessante que no versículo 12 diz que ele, assim em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ali, naquele momento, foi importante aquela ação de Jesus, porque os discípulos que ele já tinha escolhido creram nele. Então, ali, depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Mas ali começou o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, com 30 anos. Mas eu quero falar desse milagre tão grande que é narrado em Marcos, quando Jesus acalma uma tempestade. Ele vai numa ação da natureza. Ele vai de encontro à lei da natureza. Havia uma tempestade e Jesus acalma a tempestade. Mas nesse acalmar da tempestade, você encontra em Marcos 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos?
Como é que ainda não tem fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Filho do Deus Altíssimo. É o Cordeiro Santo. Ali ele mostrou que ele pode acalmar qualquer tempestade. Essa que está no seu coração agora. Essa tempestade que está tirando a sua paz. Essa tempestade que pode ter sido causada por motivos financeiros, por motivo de saúde, por um motivo de quebra de relacionamento. Essa tempestade, Jesus, ele pode acalmar. Ele pode trazer a paz no seu coração, que está tão aperreado, que está tão angustiado, tão apertadinho. Ele pode e ele quer. Ele quer te mostrar que não há nada impossível para ele. Ele acalma a tempestade. E ele vai acalmar essa tempestade que se levantou dentro de você, que está tirando a sua paz. Ele pode. Mas eu vou falar de outros milagres. Você só vira uma página e você encontra no capítulo 5 a cura do endemoniado gadareno. Olha que interessante. Meu Deus. Jesus aqui, ele liberta um homem. Ele tinha acabado de dar ordem aos ventos e ao mar. E agora ele cura. Quando ele desce desse barco, ele liberta um endemoniado. Um rapaz que vivia nos túmulos, que ninguém o prendia, ninguém podia segurá-lo, nem correntes, nada podia prendê-lo. Mas bastou uma ordem do nosso Senhor e Salvador. E este homem foi liberto. E este homem ainda pediu insistentemente ao Senhor para seguir com Jesus. Mas Jesus disse que ele permanecesse ali. Para quê? Para que ali ele fosse uma testemunha viva de que Deus pode todas as coisas e que Jesus é o Filho de Deus. É o cumprimento das Escrituras Sagradas. Jesus é o Cordeiro Santo. E aí, Jesus libertou aquele jovem, aquele homem. Mas aí o que acontece? Quando Jesus retorna, ainda no capítulo 5, ele cura uma mulher que que ela vivia com sangramento. Ela tinha um problema seríssimo de hemorragia. E já fazia 12 anos. E ela já tinha perdido todo o dinheiro dela. Com medicamentos, pagando a médicos. E nenhum remédio, nenhum medicamento conseguia estancar aquele sangue. Mas quando ela tocou nas vestes do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, ela foi curada. Ela foi curada. Ela foi assistida pelo nosso Senhor. E ali, Jesus estava, no momento em que ela toca nas vestes de Jesus, ele estava a caminho da casa de Jairo, porque a filha de Jairo havia acabado de falecer. Estava enferma, Jairo pediu ajuda, Jesus Cristo se prontificou e seguiu, só que avisaram a ele que não importunasse mais o mestre, porque a criança já estava morta. Mas Jesus, ele disse a Jairo que ele não temesse. Ele disse no capítulo 5 de Marcos, no versículo 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras que tinham falado que a menina já estava morta, disse ao chefe da sinagoga, a Jairo:
Não tenha medo, apenas creia. E isso o Senhor Jesus está te dizendo hoje. Não tenha medo, apenas creia que Jesus pode curar. Ele pode até ressuscitar aquela pessoa que estava enferma e que faleceu. Ele pode. E ele fez. Ele ressuscitou essa menina. Mas o milagre do nosso Senhor Jesus. Foram tantos milagres. Foram tantas bênçãos. Quando ele libertou aquela mulher, quando ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, ele devolveu a vida àquela mulher. Porque quem tinha um problema de sangramento era uma pessoa que era tratada como imunda. E Jesus devolveu aquela mulher à sociedade. Ela, curada, pôde voltar a se relacionar com sua família. Porque, com certeza, ela era separada. Ela tinha que ficar com uma certa distância. Se tinha filhos, dos filhos. Se tinha esposo, do esposo. Se tinha parentes, primos, irmãos, ela tinha que ficar longe. Ela tinha que ficar longe porque ela tinha sangramento, era tratada como imunda. E assim, o homem que também ele curou, purificou o leproso, Jesus, ele também ele curou leprosos. E aqui tem um leproso que você vai ler no livro no Evangelho de Mateus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, e é narrado por Mateus, no versículo 8. Ele diz isso, ele fala sobre a cura desse leproso. 8. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, oh, Jesus é tão bom. Jesus é tão bom. Ele está de braços abertos para te abençoar, para te perdoar, para transformar a sua vida, para te salvar. Jesus é muito bom. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, no leproso, dizendo: Eu quero. Porque ele disse: Se tu quiseres, eu serei purificado. E Jesus disse: Eu quero sim. Fique limpo. Ele também quer que você seja purificado, seja purificada, seja limpa desta lepra chamada pecado. Ele pode perdoar pecados. E ele fala do perdão dos pecados. Ele perdoa um pecador que você vai ver aqui em Mateus, no versículo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Aquela cura que os 4 amigos daquele homem paralítico colocaram ele ali, diante de Jesus, abriram o teto e colocaram ali, porque era uma multidão, e não tinha como aquela cama, com aqueles 4 homens que estavam levando o paralítico, eles passarem na multidão. E eles tiraram por cima a vontade, a fé, a certeza que quando Jesus chega, transforma. Que Jesus podia curar aquele homem, podia fazer aquele homem andar, podia fazer o paralítico andar. E aí eles levaram com toda dificuldade, enfrentaram as dificuldades e não perderam a fé. Foram ali e chegaram diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eles chegaram, aquele homem que era paralítico ouviu de Jesus dizer, no capítulo 9 de Mateus, no versículo 4. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, diz, porque veja bem, quando Jesus viu a situação ali, entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que ele trouxeram um paralítico, deixando deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, aqueles 4 homens tinham, disse ao paralítico, coragem, filho,
os seus pecados estão perdoados. Oh, glória a Deus, que frase boa. Ouça isso. O Senhor pode perdoar o teu pecado. Abandone o pecado, que você será perdoado, porque o sangue de Jesus já foi derramado por causa deste pecado. Basta você abandoná-lo. E aí o Senhor Jesus disse para o paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, aí Jesus volta-se novamente para o paralítico e diz: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Meu Deus, você está entendendo que esse problema que você está enfrentando tem solução? Você entendeu que o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque, veja bem, Jesus, ele não estava querendo que todo mundo... Ele não queria audiência, não. Ele queria salvar vidas. É assim que ele trabalha. Ele deu esta ordem para mim. Ele deu esta ordem. Que eu abrisse este canal. Esta ordem foi no dia 22 de março de 2020. Nós estamos no dia 19 de julho de 2024. Eu já tenho 400 e poucos vídeos. E pouquíssimos inscritos. Porque aqui só tem a palavra de Deus. Viva. É viva. Porque eu estou falando de um Deus vivo para vocês. E eu estou dizendo que se você abandonar o pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Porque ele já pagou o preço do nosso pecado. E para te dar uma vida transformada. Uma vida boa neste mundo tenebroso. Aqui. Mas você vai sentir o prazer de viver quando você entregar a sua vida a Ele. Quando você entender que para você chegar a Deus, ao seu Criador, você precisa passar pela cruz, precisa conhecer Jesus, precisa conhecer os evangelhos, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você precisa conhecer. Ele fala do amor de Deus, porque todos os milagres de Jesus foi por amor. E o cego que ele deu a visão? O cego gritou chamando Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi repreendido. Povo, olha, está fazendo barulho, deixa o mestre passar. Mas aí era que ele gritava ainda mais alto. Faça isso, insista. Não desista. Insista. Chame o Senhor. Clame por socorro. E aí, ele clamou mais alto. E aí Jesus manda que tragam ele. Aí o discurso muda. Ei, ele está querendo ver você.
E esse cego, ele abandona aquela roupa que era tipo uma carteira, mostrando que ele era cego. Aquela coisa para pedinte, ficava mendigando o pão. E ele abandona aquela capa e ele vai até o nosso Senhor Jesus Cristo, guiado por alguém. E aí, o nosso Senhor Jesus Cristo ainda pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E hoje o Senhor Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Aí você, no seu íntimo, no seu secreto, você diga ao Senhor o que você precisa. Faça uma lista. Eu tenho um monte de coisa. Eu não tenho só uma coisa para pedir ao Senhor. Eu tenho várias coisas para pedir ao Senhor. Mas eu também lembro de adorá-lo. Faça isso que é bom. Às vezes já comece adorando, porque ele é digno. Você viu como foi que o leproso se aproximou de Jesus? Ele adorou o Senhor Jesus e disse que Jesus podia purificá-lo. E Jesus purificou. E o cego, disse, quando ele disse, o que queres que eu te faça? O cego disse, que eu volte a ver. Parecia tão óbvio, não era? Mas Jesus quer ouvir de você. O que você precisa, você diga nos mínimos detalhes. Você diga, pai, eu preciso disso, 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 disso e disso. Ajuda-me, Senhor. E aí ele disse que eu veja. E o Senhor Jesus devolveu a visão àquele homem. E ele deixou de ser cego. Então é assim. É isso que o Senhor quer que você faça hoje. Que você peça. Diga o que queres que ele te faça. E você vai ver. Como ele disse a Jairo, não tema. Apenas creia. Aleluia, glória a Deus. Creia. Creia. Este canal é para você. Ele foi feito para você ouvir a voz de Deus, sem enfeite, sem decoração nenhuma. Tem que ser no branco. Não tem que ter nada chamando sua atenção. E esse microfonezinho aqui, enferrujado e defeituoso, cheia de falhas, mas o Senhor me chamou nessa madrugada da noite, nessa madrugada, o dia ia amanhecendo ainda, de 22 de março de 2020, para abrir esse canal, para falar esta verdade para você, esta que você está ouvindo hoje. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Ele faz milagres hoje. Ele fez muitos milagres na minha vida e com certeza absoluta na sua. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Traga à sua memória as coisas que Deus já fez da sua vida. E aí você vai ter ânimo. Você diz, naquele dia, como ele fez na minha vida tantas vezes. Ele fez isso, isso e isso. Claro que ele pode fazer agora. Deus proverá o teu milagre. Até aqui. Fique com Deus.